amigos do Centro Espírita Lar Maria Cecília. Sejam todos bem-vindos para mais uma palestra. Nosso convidado de hoje é o Roneir Estevens Ferreira, trabalhador do Centro Espírita O Consolador, nos trazendo o tema Conheça o Espiritismo. Lembrando aos amigos, para que preparem esse recipiente com água, pois teremos a purificação dessas águas ao final da palestra. Vamos à prece e em seguida à palestra. Com os nossos pensamentos, a nossa mente voltada para o alto, é que agradecemos a Deus, nosso Pai maior, pelas nossas vidas, por estarmos aqui agora. Agradecemos a Jesus por toda a assistência, juntamente com os nossos amigos benfeitores. Que a Tua luz divina nos envolva, trazendo para nós a saúde que necessitamos. Senhor Jesus, as nossas rogativas são para aqueles que sofrem, os que estão doentes, passando por dificuldades. Abençoe o coração de cada um, dê o Teu amparo, a misericórdia, ó Pai. Que através da palestra que será proferida, possa tocar fundo no coração de cada um e que os Teus ensinamentos fortaleçam a todos nós. Que assim seja. Uma boa noite a todos e uma boa palestra. Olá, queridos irmãos e irmãs, meu nome é Roneir Esteves e hoje nós estamos aqui para fazer uma reflexão, estudar um pouco mais sobre a importância de conhecermos a doutrina espírita e vamos buscar a ajuda dos espíritos amigos para que nós possamos melhor entender a importância deste estudo. Olha o que nos diz aqui Allan Kardec no livro Que é o Espiritismo. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Já nos traz Allan Kardec dizendo que, de fato, não existe apenas a existência corporal, física, mas que existe o mundo espiritual. E a doutrina espírita é que vai trazer-nos esclarecimentos da relação que existe entre este mundo material e o mundo espiritual. Continuemos. E, naturalmente, existem os mecanismos que irão facilitar a compreensão dessa doutrina maravilhosa. E aqui nos traz também Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, lá na pergunta 685. O que é a educação? Há um elemento que se não costuma pesar na balança. Esse elemento é a educação. Mas não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Allan Kardec fala que ele não está fazendo uma referência à educação intelectual, que é a convencional, que normalmente nós recebemos nas escolas. Mas ele fala de uma educação moral. Essa educação moral irá, de fato, fazer com que a criatura humana possa criar novos hábitos. Significa dizer demover o homem velho, para que nós possamos reconstruir por meio da nossa transformação, da nossa reforma, para que, de fato, a gente possa vencer a vicissitude do passado e absorver os valores reais e verdadeiros para que o homem novo possa nascer em cada um de nós. Permitir que essa centelha divina existente em nós, porque somos criaturas de Deus, que essa centelha possa, de fato, desabrochar pelas nossas ações. E aqui nós podemos refletir por que
é importante ter um curso regular de Espiritismo? Bom, se nós nos propomos a uma educação moral, olha o que nos diz aqui Allan Kardec lá no Obras Póstumas. Nos diz que um curso regular de Espiritismo seria dado com o fim de desenvolver os princípios da ciência espírita e propagar o gosto pelos estudos sérios. Este curso terá a vantagem de criar a unidade dos princípios, de obter adeptos esclarecidos. É importante, meus irmãos, que por meio de um estudo regular, metódico, organizado da doutrina espírita, nós teremos a condição de começarmos a alinhar os nossos conhecimentos. Quando nos fala aqui da importância de desenvolvermos os princípios. E eu me lembrei aqui, quando nós estamos realizando lá o curso Noções Básicas de Doutrina Espírita, alguns princípios já são trazidos para nós com este propósito, de alinhar este conhecimento. Lembram lá da aula Deus, quando nós vamos refletir sobre a unicidade de Deus, de termos de fato um Deus único? Quando falamos de Jesus na condição do nosso irmão maior, do nosso guia e modelo, quando fala lá também da reencarnação, que representa a justiça divina, quando nos fala da desencarnação, quando também nos fala de que, de fato, existem vários outros mundos, da importância da caridade, do amor para com o próximo. Então, tudo isso são princípios que nós iremos desenvolver tendo o conhecimento da doutrina espírita. Aqui continuemos com Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 917, quando nos traz a seguinte reflexão: qual o papel da educação para a humanidade? A educação bem entendida é a chave do progresso moral. Quando se conhece a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, será possível endireitá-los, como se endireitam plantas novas. Continua. Mas essa arte exige muito tato, muita experiência e uma profunda observação. Na verdade, essa condição de transformação moral não é algo fácil, até porque nós estamos vindo na condição de criaturas imperfeitas, tendo nova oportunidade neste momento reencarnatório. Então, nós precisamos conhecer para que, de fato, a gente possa propor isso para a humanidade, para que também ela entenda a condição em que nós nos encontramos, mas que, de fato, aonde Deus quer que nós cheguemos, ou seja, que nós voltemos à casa do Pai. Então, não é apenas conhecer, mas experimentar, observar isso para que a gente possa, diante, às vezes, de escolas, de estudos espíritas, ter melhor condição de conduzir a humanidade para uma transformação. Não apenas a transformação intelectual, mas eu diria que esses dois aspectos somados, o intelectual e principalmente o aspecto moral, porque esse sim vai fazer com que a presença divina existente em cada um de nós possa de fato brotar. Bom, aqui nós vamos buscar em Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, que nos diz onde a base mais elevada para os métodos de educação. Olha que importante, meus irmãos. As noções religiosas, com a exemplificação dos mais altos deveres da vida, constituem a base de toda a educação no sagrado Instituto da Família. Algumas reflexões para nós, né? Primeiro, que de fato é importante que busquemos uma religião e o Evangelho de Jesus como guia seguro para a transformação nossa, enquanto indivíduos e, naturalmente, da humanidade, da sociedade. Mas, meus irmãos, quando fala que, de fato, essa educação ela inicia lá no santuário sagrado da família, aí nós vamos lembrar de todos os planejamentos espirituais,
Olha o quanto isso é importante, né? A gente vê o zelo da espiritualidade amiga quando se planeja do lado de lá o nosso renascimento do lado de cá, e a gente vê que, por exemplo, em muitos lares ali nascem afetos e desafetos com a importância e necessidade para que, com base no amor, no perdão, no entendimento, nós possamos reparar as faltas do passado. E aí a gente vê mais uma vez a predominância de uma lei natural, que é a lei de causa e efeito. E a oportunidade bendita, redentora do Cristo, por meio de mais uma existência, de mais uma experiência, repararmos então as nossas faltas do passado. Bom, continuemos lá no Consolador, quando nos traz essa pergunta: como renovar os processos de educação para a melhoria do mundo? Você já pensou nisso? Olha, as escolas instrutivas do planeta poderão renovar sempre os seus métodos. É verdade, né? Os seus métodos pedagógicos, com esses ou aqueles processos novos, de conformidade com a psicologia infantil. Mas a escola educativa do lar só possui uma fonte de renovação, que é o Evangelho, e um só modelo de mestre, que é a personalidade excelsa do Cristo. Então, o nosso roteiro seguro, o nosso guia e modelo é nosso amado Mestre Jesus. E somente conhecendo as sublimes lições do Cristo e, naturalmente, vivenciando, e o vivenciar tem uma diferença, significa se esforçar para vencer as suas mazelas do passado, as suas inquietações, para que nós possamos domar todo este processo de influenciação espiritual inferior, para que, de fato, a gente possa trabalhar para que um homem novo renasça em cada um de nós. Então, qual é o objetivo de estudar a doutrina espírita? Lembra lá da nossa proposta inicial, que eu disse que nós iríamos verificar sobre isso, o objetivo de estudar a doutrina espírita? Olha, o que Emmanuel e André Luiz nos diz na psicografia do Chico Xavier. Estudemos Allan Kardec ao clarão da mensagem de Jesus Cristo, e seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade. A caridade da sua própria divulgação. Meus irmãos, primeiro conhecer, essa doutrina, este Consolador prometido por Jesus, que chega em um momento em que nós, na condição em que nos encontramos, diante da maturidade espiritual que temos, nós já temos condição de compreender essa doutrina. E conhecendo essa doutrina e vivenciando-a, naturalmente nós temos que levar isso à humanidade. É por isso que a maior caridade que nós podemos fazer para a doutrina espírita é divulgá-la. Porque observemos, meus irmãos, que neste momento nós passamos por um momento de muitas inquietações. E quantos irmãos sofrem tanto? Por quê? Porque não conhecem a realidade da vida, não apenas da vida material, da vida física, mas não sabem que a vida continua, que existe uma vida espiritual e que nós nos encontramos aqui na condição daquele que aqui está para vivenciar experiências para que possamos retornar ao mundo espiritual melhores. Então, estamos numa escola e que, naturalmente, teremos os nossos testes, mas que essa não é a única e nem a verdadeira vida. A verdadeira vida é a vida espiritual, meus irmãos. Já imaginou se uma parte maior da humanidade tivesse o conhecimento da doutrina espírita? Naturalmente terá, diante do programa divino. E Leon Denis nos fala, que o futuro das religiões, e que no futuro das religiões naturalmente estará presente essa doutrina consoladora de Jesus. Mas neste momento o Cristo conta com cada um de nós. Ide e pregai, convosco estão os espíritos elevados. Então que façamos a nossa parte de difundir, de levar o consolo, de levar um pouco mais de esperança a tantos corações aflitos e naturalmente necessitados. Bem, aqui
Um minuto, meus irmãos. Nessa mensagem do livro Renúncia, mensagem do Cristo, a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Talvez aqui estejam os pilares, né, da educação moral. Quando fala de conhecer, deste esforço que nós temos que ter de conhecer, de meditar, de sentir, de perceber o quão transformadora é essa doutrina maravilhosa em nossas vidas, de senti-la e vivenciá-la. Isso faz uma diferença, meus irmãos, que a nossa proposta, a proposta dos espíritos amigos superiores, não é a de que apenas conheçamos essa doutrina, mas principalmente conhecer e vivenciar. Porque a partir deste momento em que vivenciamos, nós estamos tendo a oportunidade de vivenciar aquela máxima do amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, de praticar o bem, de praticar o amor ao próximo e a caridade, pois o próprio Evangelho de Jesus nos fala que fora da caridade não há salvação. Não tem outro meio de retornar à casa do Pai, não tem outro meio de evoluirmos e de nos transformarmos que não seja pela prática do bem, pelo amor ao próximo. E aqui, quando a gente fala de que, de fato, a doutrina espírita vai dar um outro norte às nossas existências, é importante que a gente encare isso de uma forma séria. E aqui, Allan Kardec nos fala, lá no Livro dos Espíritos, né? Olha, a verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram. E os conhecimentos que esse ensino comporta são, por demais, profundos e extremos para serem adquiridos de qualquer modo, que não por um estudo perseverante. Olha o quanto isso é importante. Allan Kardec nos chama a atenção aqui para a importância da gente ter uma disciplina, um método, um foco, que sejamos determinados a conhecer de fato essa doutrina. Não dá para ser uma coisa solta, no sentido de que, quando der, eu estudo, quando der, eu aprofundo. Não, meus irmãos. Aqui nós temos que ter este foco, porque somente assim, né, por essa, vamos dizer assim, insistência no sentido de estudar, é que, de fato, nós iremos vencer as nossas vicissitudes. Porque nós, ainda na condição de espíritos imperfeitos, e naturalmente sendo muito facilmente influenciáveis, nós temos que ter uma perseverança no estudo sério, porque só assim nós iremos compreender, nós iremos sentir de fato a importância de dar passos seguros para a nossa transformação. Aqui, quando nos fala da educação transcendental, nos diz que à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. É claro que, a partir do momento que nós vamos conhecendo a realidade de um novo mundo, não apenas do mundo físico, mas de um mundo espiritual, percebendo que nós temos que construir valores que, conforme nos fala o Evangelho, né, bens que as traças não podem corroer, bens que, de fato, outros não podem nos tirar, ou seja, bens espirituais. Investir nas nossas almas, no ser que é imortal, no espírito. Somente assim, meus irmãos, nós vamos nos desvinculando gradativamente das coisas materiais para que a gente possa, de fato, priorizar aquilo que tem que ser prioridade nas nossas existências. Porque nós, quando fizemos o nosso planejamento reencarnatório, certamente lá constou, não tenhamos dúvidas, como tarefas, né, essenciais, as tarefas que dizem respeito à nossa transformação moral. Ou seja, a nossa mudança íntima. É fácil? Não. Lembrei aqui de Santo Agostinho.
né? Lá no Livro dos Espíritos nos falam, né, que Santo Agostinho sempre tinha um hábito de refletir após o seu dia de atividade. Ele refletia ao final do dia dizendo, bom, será que fiz todo o bem que poderia ter feito? Será que magoei alguém que de repente poderia ter evitado? Então, que nós possamos fazer, assim como Santo Agostinho e outros espíritos amigos que tinham o hábito de refletir sobre as suas ações íntimas. Refletir à luz da caridade, do amor ao próximo, para que, passo a passo, a gente possa perceber as nossas deficiências, para que a gente gradativamente vá modificando. Ou seja, modificar no sentido de termos as nossas consciências mais tranquilas, sabendo que, de fato, nós estamos aproveitando esta oportunidade reencarnatória. Bem, meus irmãos, e o estudo do Espiritismo com tecnologias? Como isso funciona? Bom, nós estamos passando por um momento de provas mais intensas de expiação, né? Diante dessa pandemia. Isso, conforme a própria espiritualidade nos fala, né? Está previsto diante da necessidade que a humanidade tem de se transformar. Então, em um momento como esse, é um momento oportuno para que mesmo pela dor, pelas dificuldades e inquietações diversas, né, com que a humanidade está passando, são as formas, os mecanismos que Deus tem para nos conduzir a uma reflexão. E, naturalmente, neste momento, um desapego à materialidade, né, ao luxo, às coisas efêmeras, aos prazeres enganosos da vida, para que a gente possa entender quais são os verdadeiros valores da vida. E observemos aqui que este é um exemplo, né? Nós estamos falando aqui por meio de uma palestra virtual. Há algum tempo atrás, né, nós estaríamos provavelmente na Casa Espírita realizando um trabalho presencial. Mas a gente observa que Deus permite, por meio da tecnologia, que a tarefa no bem não pare. E a gente, graças a Deus, a gente percebe que muitas atividades continuaram. Muitas casas espíritas tiveram condições de estabelecer as atividades de forma virtual, à distância, mas que tivessem condições de continuar, porque a dor não parou. E esse é um momento em que a humanidade sente e ela necessita do Evangelho de Jesus, dos seus ensinamentos, para que possa compreender o momento, compreender a razão da dor e entender a existência de uma outra vida, que é a vida espiritual. E aqui, nessa obra recente do nosso irmão Manuel Filomeno de Miranda, né, pela psicografia do Divaldo, nos diz o seguinte: esse livro, gente, é um livro muito interessante. Eu oriento a vocês que, tendo a oportunidade, leiam, porque nos esclarece de forma profunda sobre este momento que nós estamos passando, sobre esse processo de lei de causa e efeito. Olha o que nos diz ele aqui. Foi um momento emocionante, porque, em razão das dificuldades de estarem presentes grupos de pessoas, havia-se resolvido manter as atividades da casa utilizando a internet, especialmente transmitindo os estudos e permitindo que um número muito significativo de pessoas interessadas no conhecimento da palavra tivessem acesso. Aqui, na verdade, esse livro nos fala que um grupo de espíritos, né? E aí tinha médicos do plano espiritual, outros companheiros, né? Que iam nos hospitais e que também tinha um momento em que acudia tanto às necessidades dos encarnados como a dos desencarnados. E nos fala aqui da importância da internet para que este tratamento, essas elucidações, com base no Evangelho do nosso Senhor Jesus, pudessem prosseguir e que não parassem. Avante, meus irmãos. Grupo de estudos. Observemos. O que o doutor Bezerra de Menezes nos fala?
Mantenhamos o propósito de irmanar, aproximar, confraternizar e compreender. E, se possível, estabeleçamos em cada lugar onde o nome do Espiritismo apareça, por legenda de luz, um grupo de estudo, ainda que reduzido, da obra kardeciana à luz do Cristo de Deus. Aqui nos convida que, para que a gente comece a estudar a doutrina espírita, às vezes eu não vou ter condição de começar com uma escola de estudos espíritas completa, mas que a gente comece de uma forma bem embrionária, como, por exemplo, um grupo de estudos. E aí nós poderíamos, às vezes, começar realizando um culto do Evangelho no lar, e ali definir, né, um programa de estudos para que, passo a passo e gradativamente, nós possamos avançar e nos organizarmos, para que a gente possa, daqui a pouco, de uma forma organizada, de uma forma metódica, de uma forma regular, dar continuidade ao estudo do Evangelho do Cristo, para que assim, somente assim, nós teremos condições de refletir quem nós somos e das imensas possibilidades que o Cristo nos traz, para que a gente possa seguir adiante, mas seguir adiante melhores e, naturalmente, oportunizando para que outros também tenham esta oportunidade redentora, consoladora, de estudar o Evangelho do Cristo. Mas, meus irmãos, o que estudar? No que diz respeito à doutrina espírita, cabe-nos todos o dever de mergulhar o pensamento nas fontes lustrais do conhecimento, a fim de melhor entendermos os quesitos preciosos da existência, simultaneamente as leis preponderantes da causalidade, de modo a podermos dirimir os equívocos e dúvidas, colocando balizas demarcatórias no campo das conquistas pessoais intransferíveis. Naturalmente, estudando a doutrina espírita, aprofundando, nós teremos as nossas conquistas e vamos sentir de fato nos nossos corações o quão grandioso e importante é estudar essa doutrina que há de nos conduzir a outros horizontes. E aqui, meus irmãos, lá no livro Sinal Verde, nos diz o seguinte, ó: estude a si mesmo. Olha que importante, hein? Observando que o autoconhecimento traz humildade e sem humildade é impossível ser feliz. Amor é a força da vida e trabalho vinculado ao amor é a usina geradora da felicidade. Estude sempre, não se queixe. Plante alegria, semeie paz, ajude sem exigências, compreenda e beneficie, perdoe quaisquer ofensas, atenda à pontualidade. Essa questão de fazer uma reflexão, né? Uma introspecção, para que nós possamos melhor entender quem somos, né? E olha que se nós, fazendo essa introspecção, nós poderíamos fazer uma lista muito grande dos nossos defeitos, né? Das nossas deficiências, mas estudando, meus irmãos, nós saberemos, se tivermos humildade, simplicidade, e se estivermos realmente buscando de fato os esclarecimentos à luz do Evangelho do Cristo, nós daremos passos seguros, para que de fato essa transformação ocorra em cada um de nós. Bom, sobre a universidade espiritual. Portanto, um templo espírita é uma universidade de formação espiritual para as criaturas humanas, em que os nossos corações se reúnem em torno dos ensinamentos do Cristo, para a melhoria da nossa vida interior. É claro, meus irmãos, que nós já temos as universidades convencionais. Agora, nós não podemos esquecer que temos também, estamos caminhando, né, por meio das escolas de estudos espíritas e por meio dos centros espíritas, naturalmente, a oportunidade de termos aí uma universidade espírita. E não apenas, e aqui a gente vai ver que não apenas o aspecto intelectual, que já é cuidado pelos estudos convencionais, serão cuidados, serão zelados, mas principalmente nós teremos nessas universidades, com base na educação moral, a formação do verdadeiro homem de bem.
E aqui nos chega o Consolador prometido por Jesus. Mas no centro espírita, orientado segundo os preceitos do Evangelho, nós vamos encontrar os estudos e os raciocínios adequados à nossa necessidade de vivência, em paz no mundo, com uma vivência igualmente do amor uns para com os outros, segundo o ensinamento de Jesus, que nós não podemos esquecer: amai uns aos outros como eu vos amei. O Consolador prometido que chega no momento em que nós já temos a condição de melhor compreendermos e vivenciarmos essa doutrina que nos dá a condição de não apenas entender, mas de vivenciar com base na caridade, com base no amor ao próximo, os ensinos de Jesus, para que, de fato, nós possamos perceber a presença de Deus em nós, amando verdadeiramente o nosso irmão. Bem, meus irmãos, nós vamos, quase caminhando para o final aqui, fazer uma reflexão. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo ensinamento. Então, quando nós falamos do tema de hoje, né, que seria fazermos a reflexão sobre a importância de estudarmos a doutrina espírita, aqui o Evangelho, segundo o Espiritismo, sintetiza muito bem esta proposta, de que devemos amar e, naturalmente, amando, nós teremos a condição de praticar a caridade, o amor ao próximo, instruindo para que também ele possa transformar-se. Muito bem, meus irmãos, nós queremos fazer um convite muito especial, já que nós estamos falando de estudar, conhecer essa doutrina consoladora, né? Que, na verdade, nos dá uma outra expectativa de vida, não apenas de uma vida material, física, mas de uma vida espiritual. Nós vamos fazer um convite muito especial a todos vocês. Agora, nestes dias 10, 11 e 12 de setembro, nós teremos o nosso Encontro Fraterno Alta de Souza. É um evento espírita que proporciona aos seus participantes a troca de experiências, estudo da doutrina espírita e trabalho no campo do bem. Então, é um momento que, neste instante, virtualmente nós vamos nos encontrar. Pelas fotos aí dá para a gente ter uma ideia de que, de fato, representa confraternizar, encontrar amigos, estudar, realizar práticas. Então, aqui sintetiza muito bem a proposta de Jesus, né? Quando nos fala do amai-vos e instruí-vos, né? No Encontro Fraterno Alta de Souza, meus irmãos, nós teremos um momento em que vamos fazer uma abordagem sobre temas voltados à formação de trabalhadores, que nós denominamos dos temas específicos, e são muitos temas. E nós teremos um outro momento dos temas atuais que vem atender aos anseios, às nossas necessidades, especialmente neste momento em que estamos vivendo. Então, eu te convido a fazer desde já as inscrições, porque certamente os cursos já estão se esgotando e o nosso encontro está aí, será daqui a pouco. Então, é importante que você já faça a sua inscrição e que você tenha a oportunidade de estudar, de trabalhar e, naturalmente, de se instruir diante de tantas oportunidades de estudo, de reflexão e de trabalho no campo do bem. Está aí o cartaz do nosso Encontro Fraterno, que será de 10 a 12. O nosso tema central é Jesus, guia e modelo da humanidade. Olha que no momento em que nós tanto estamos necessitando do nosso guia e modelo, do nosso mestre, né? E lá, naturalmente, nós teremos uma programação para crianças, né? Tem aquilo que nós chamamos de encontrinho, com várias atividades voltadas às crianças, atividade para os jovens e atividade para os adultos. Ou seja, toda a família poderá, e aí nós fazemos um convite para que, de fato, estejam conectados no nosso encontro fraterno, participando deste momento tão importante, que certamente irá nos esclarecer
e nos dar mais segurança, especialmente neste momento em que nós estamos passando. Aí está também, meus irmãos, o site para que você possa fazer inscrição. Entre lá, efasgoiania.com e faça a sua inscrição e venha participar conosco. Nós contamos aí com a caravana de todas as casas espíritas que estão neste momento nos escutando. Vocês serão muito bem-vindos, tá? Que Jesus nos abençoe. Uma alegria estar aqui com vocês. Venham participar conosco desse encontro fraterno. Graças a Deus e que assim seja. Prezados irmãos, encerramos a nossa reunião, como sempre, agradecendo a Jesus pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos para aprendermos sobre o Evangelho de Jesus. Aproveitamos a oportunidade e pedimos a Jesus que, através da espiritualidade, possa colocar nas águas de cada um, em cada casa de vocês, todas as energias salutares para que tenhamos a melhora do corpo físico e do corpo mental e espiritual. Que Jesus possa colocar na água de cada um todo o remédio necessário ao pedido de cada pessoa. Que Jesus possa nos abençoar mais uma vez e que todos nós sejamos abençoados pelo nosso Mestre. Que assim seja.